Questão número 4 é uma questão de geometria espacial misturada com cálculo. Olha só, eles gostam muito de cálculo, né? Então temos aqui o seguinte, um cilindro circular reto tem área total A, raio da base R e altura H, certo? Se o volume máximo desse cilindro é expresso por um número real m, tal que a função f da variável real x é definida por f de x igual a essa fórmula, pode-se deduzir que f de m vale... Caramba, isso aqui é bastante trava-língua, né? Vamos tentar ter aquela historinha. Entendeu o que é que eu desenho? Vamos desenhar isso aqui. Olha só, um cilindro circular reto é isso aqui, né? É a forma da lata, né? A conhecida forma da lata. Pois é, o cilindro circular reto, ele tem aqui algumas variáveis, né? Nós temos aqui o raio da base, que a base é um círculo, né? Aliás, as bases, né? São duas bases iguais. Esse raio aqui é R. A gente tem a altura, que vale H. E nós temos ainda, que ele chama de A aqui? A área total. Área total. E aqui a gente ainda tem o volume, ó, ele está falando sobre volume aqui, tá? Volume máximo, ele está falando de volume máximo. Olha só, então como é que essas grandezas aqui estão relacionadas? Primeira coisa, a área total tem a ver com raio e tem a ver com altura, né? Como é que a gente calcula a área total? Isso aqui é calculado da seguinte forma. É igual à soma das áreas de dois círculos de raio R, que é 2πr2, mais agora, a área lateral. Essa área lateral é fácil de calcular, né? Se você imaginar que isso aqui for retificado, se você arrancar as bases, cortar aqui e abrir, você vai conseguir um retângulo, né? Esse retângulo tem altura H, quer dizer, a altura do cilindro é H, mas aqui no caso não é altura, não faz sentido falar em altura do retângulo. Então seria o que? A menor dimensão, né? Uma das dimensões. Eu não sei se é menor ou se é maior, vai depender do formato. Pode ser que ele seja chato assim, ó. Igual, por exemplo, um CD, né? Você pode imaginar que a forma de um CD é um cilindro de uma altura bem pequenininha, né? Ou você pode imaginar o formato de um lápis, é um cilindro também, só que aqui é o contrário, a altura que é muito comprida em relação ao raio. Bom, então a gente tem uma altura H e a outra dimensão é essa circunferência retificada, que é 2πr. Então a área desse retângulo, que vai ser a área lateral do cilindro, é 2πrh. 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 Então nós temos aqui uma relação entre área, o raio e a altura. E a gente tem ainda o volume. O volume pode ser calculado facilmente, né? Área da base vezes altura. Então o volume do cilindro reto, é área da base, que é o círculo, πr2, vezes altura, πr2h. Então nós temos essas duas relações aqui, entre o R, o H, o A e o V. Agora, olha só, como o problema está falando aqui as opções, ele está dando a entender que o A é um valor dado, não é isso? É como se fosse um parâmetro. Olha só, um cilindro circular reto tem a área lateral A. Então, é como se esse A fosse constante. Eu não sei ainda se o A é variável ou se o A é constante, né? Mas vamos ver o que a gente consegue descobrir aqui adiante. Raio da base R e altura H. Se o volume máximo desse cilindro... Como assim volume máximo, né? O volume não é constante? O volume não é constante. Se você está falando em volume máximo, quer dizer que isso aqui não é constante. Você vai ter o H variando e o R variando. E observe o seguinte, o H e o R não podem variar livremente. Eles têm que obedecer essa fórmula aqui. Ou seja, dado um valor de A, você pode ter vários valores de R e H, mas de tal forma que esse valor aqui seja fixo igual a A, tá?
Agora já esse valor aqui é variável, porque ele está falando aqui em volume máximo, né? Se você tem volume máximo, é que você tem variação nesses valores aqui, o R e o H. Então, nós vamos usar aqui a seguinte abordagem. Volume variável. O volume é variável e ele é, na verdade, uma função que depende de R e de H. R e de H. Ok? E aqui? Bom, aqui a área também depende de R e H. Mas a área, digamos, a área seria um valor dado. A gente aqui nessas respostas está considerando que A é um parâmetro dado, tá? Então, a ideia aqui é a seguinte. O R e o H variam, mas dentro dessa restrição aqui. Ou seja, o R e o H variam dentro dessa restrição, de tal forma que essa área, que é uma constante, é igual a isso aqui. A gente pode botar aqui, vai dar para botar coisa em evidência aqui, né? Mas por enquanto vamos deixar assim, 2πr2 mais 2πrh. Certo? Então, eu quero encontrar aqui, ele fala em volume máximo. Então, você imagine, a área é dada, a área lateral é dada. E o volume vai variar. Você pode fazer um negócio assim, parecendo um lápis, e você pode fazer um negócio parecendo um CD, né? Alguma coisa bem achatada. Então, essas coisas variam. Entretanto, a área lateral é a mesma. Claro, quando você mexe nessa relação na altura e no raio, você vai ter a área lateral variando e a área da base também variando. E quando um aumenta, a outra vai diminuir, mas de tal forma que a área total fique um valor constante A, certo? E ele quer o volume máximo, certo? Então isso aqui lembra um pouco o problema de máximos e mínimos, né? O máximo de uma função. Só que o máximo de uma função, o ideal é que você tenha uma variável só. Se você tiver duas variáveis, fica muito mais difícil. Você tem que usar cálculo de duas variáveis, que não é o programa da Escola Naval. O programa da Escola Naval é cálculo de uma variável, tá? Então, nós temos aqui, esse volume depende de duas variáveis, R e H. Vamos transformar isso aqui numa única variável, porque se eu tenho que o volume é πr2h, se eu conseguir calcular H em função de R, eu vou substituir aqui e vou ficar com uma fórmula somente com R, tá? E a gente vai tirar isso daqui, ó. Eu vou calcular o valor de H nessa fórmula aqui. Então, calculando o valor de H nessa fórmula, isso vai ficar o seguinte: o H vale, calculando o H aqui, isso aqui vai ser A menos 2πr2, A menos 2πr2 dividido por 2πr. Então, essa formulinha aqui vai me dar o valor de H em função de R. E agora eu vou pegar essa expressão de H e vou jogar aqui, ó. Então, eu vou ter uma fórmula para o volume que só tem uma variável, R. Então, essa formulinha do volume vai ficar assim, ó. O volume vai ser um V de R, né? Vai ser uma função de R, vai ser πr2 vezes o H, que é isso aqui. A menos 2πr2 sobre 2πr. Ok? Então, com isso a gente fica com uma fórmula envolvendo apenas o R. O volume passou a ser uma função de R, ou seja, é um V de R. E a gente tem que manipular isso aqui, né? E vai ficar uma coisa simples. Isso aqui vai dar o quê? Vamos colocar aqui embaixo. Esse V vai ser πr2 vezes A dividido por 2πr. Isso aqui vai dar... O π vai cortar. Vai ficar πr2A sobre 2πr. Menos... Depois eu simplifico tudo. Isso aqui vai dar 2π ao quadrado R à quarta
sobre 2πr. Bom, agora vem as simplificações aqui. Eu posso simplificar aqui por π. E aqui eu tenho r ao quadrado dividido por r. Esse ao quadrado vai cortar e esse r vai sumir. Então isso aqui vai ficar RA sobre 2. Não esqueça, o R é variável, o A é uma constante dada. Menos, isso aqui vai cortar esse 2. Aqui eu tenho π ao quadrado, vai cortar com esse π. E aqui o R vai simplificar com R à quarta, vai ficar R ao cubo. Então isso aqui vai ficar π R ao cubo. Essa é a fórmula para o V de R, volume em função do raio. Então, seria a diferença entre você ter o formato de um lápis e o formato de um CD, né? Quando o R e o H variam, é claro que o cilindro vai ficando diferente, mas ele sempre continua sendo um cilindro. E de tal forma que a área é constante igual a A. Qualquer valor de A que você colocar aqui, você vai ter um volume para cada valor de R. Claro, dado R, a altura fica determinada e tudo vai dar certo no fim das contas. Bom, se eu estou interessado em encontrar o volume máximo, eu posso usar a derivada aqui, né? Deriva igual a zero, você vai encontrar o máximo. Aí você vai verificar se a derivada troca de sinal. Só para lembrar, quando uma função tem um máximo, no ponto de máximo, o que acontece, se a função for contínua e diferenciável, claro, não vale para uma função assim, por exemplo, aqui é o máximo e, entretanto, não existe derivada nesse ponto, porque isso aqui é um bico, né? Agora, quando a função é contínua e diferenciável, que é o caso, é uma função polinomial, né? Isso aqui é um polinômio do terceiro grau, é uma função bem comportada. Então, o que acontece aqui? Nesse ponto de máximo, a gente tem o f' igual a zero, né? A derivada é zero, e antes do máximo, a derivada é positiva, porque a inclinação está para cá, e depois a derivada vira negativa, porque a inclinação está para cá, inclinação negativa. Então, quando a derivada troca de sinal de positivo para negativo, você tem um ponto de máximo, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é derivar igual a zero. Vamos colocar essa função aqui na outra folha. Então, temos aqui a expressão do volume em função do raio da base, ok? Agora, vamos calcular a derivada e igualar a zero. O V' de R é igual a derivada disso aqui é uma constante, vai dar A sobre 2, menos, e aí derivando isso aqui vai ficar 3πr ao quadrado. Se a gente agora igualar a zero, fazendo V' de R igual a zero, nós vamos ficar com A sobre 2 é igual a 3πr2, né? Vai ficar isso aqui. Qual é o valor de R correspondente que vai me dar esse número aí que anula a derivada? O R vai ser igual, vai ficar a raiz quadrada de A sobre 6π. Ok? Bom, e agora a gente tem que ver se ela troca de sinal, né? Bom, e ele troca de sinal mesmo? Você não precisa... Não, tem um jeito aqui para você ver se ela troca de sinal de positiva para negativa, que é calculando a segunda derivada, tá? Você vai ver se a segunda derivada é positiva ou negativa. Mas você pode fazer isso verificando a troca de sinal. Olha só. Essa expressão aqui é uma expressão do segundo grau com A negativo, né? Ela tem esse formato aqui, ó. Ok? Isso aqui é uma expressão de uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Esses dois valores aqui são os valores que anulam a derivada. Quem são esses valores? É esse valor aqui positivo e esse valor negativo, né? Então isso aqui é o raiz de A sobre 6π. E esse outro valor aqui é o menos raiz de A sobre 6π. Tá? Então, a gente pegou aqui apenas o valor positivo, esse aqui. A gente não está pegando aqui. Aqui seria um raio negativo, né? Você não vai pegar um raio negativo. Então, você tem isso aqui. Portanto, essa derivada
nesse ponto aqui, que anula a derivada, ele passou de positivo para negativo. Quando a derivada passa de positiva para negativa, significa que você tem um ponto de máximo. Então, realmente, isso aqui é um ponto de máximo, né? É um máximo, como o problema fala. Então, esse máximo ocorre para o raio igual a raiz quadrada de A sobre 6π. Certo? Agora, o que o problema falou sobre esse máximo? Olha aqui. Se o volume máximo desse cilindro é expresso por um número real, M, então eu tenho que encontrar ainda quanto é esse volume máximo, ainda tem que fazer essa conta. O M é o valor máximo do volume. Esse máximo vai ser encontrado quando o R é igual a raiz quadrada de A sobre 6π. Portanto, esse M que o problema fala é o volume máximo, né? É o V máximo. Então, eu vou pegar a fórmula do volume e vou jogar o raio igual a raiz quadrada de A sobre 6π. Nossa, gente, que trabalho, hein? Então, vamos fazer aqui raiz quadrada de A sobre 6π. Bom, agora para calcular esse volume máximo, eu acho que eu vou colocar o R em evidência aqui. Vai ficar mais bonito. Olha só. Esse volume, eu vou reescrever assim. Isso aqui é R, que multiplica A sobre 2, menos πr2. Não é isso? Eu coloquei o R em evidência. Então, para calcular esse volume máximo, isso aqui vai ser o R, que é isso aqui, raiz de A sobre 6π, que multiplica A sobre 2 menos πr2. Então, eu tenho que fazer π vezes isso ao quadrado. Isso aqui ao quadrado vai ser A sobre 6π. Caramba! O π vai cortar. O que mais que a gente vai... Aqui vai ficar A sobre 2 menos A sobre 6, né? Então, quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai ficar raiz de A sobre 6π. E aqui vai ficar A sobre 2 menos A sobre 6. Quanto é que é A sobre 2 menos A sobre 6? A sobre 2 menos A sobre 6 dá quanto isso aqui? Aqui vai por 1 e aqui vai por 3, né? Então, isso aqui vai ficar 3A menos A sobre 6, que é 2A sobre 6, que é a mesma coisa que A sobre 3, correto? Então, isso aqui vai dar A sobre 3. Então, vai ficar raiz quadrada de A sobre 6π vezes A sobre 3. Pronto. Então, esse tal de M é um número que depende apenas de A. Depende apenas da tal área, né? Agora, o problema pediu para você calcular o quê? Ele pediu para você calcular F de M. O M eu já sei quem é. Eu já calculei o M, né? Raiz quadrada de A sobre 6π vezes A sobre 3. Esse é o M. Então, ele quer F de M, onde a função F é dada por essa fórmula. Então, eu tenho que pegar esse X e trocar por isso aqui. E jogar na fórmula e ver o que vai acontecer. Então, é isso aqui que o problema quer que você calcule, né? Quanto é que vale o F de M, onde o M é essa expressão aqui. E a fórmula do F de M é essa fórmula aqui. Vamos calcular isso então? Isso aqui vai ficar 2π vezes M ao quadrado. Vamos elevar isso aqui ao quadrado. Vai ficar A sobre 6π vezes... Vai ficar A ao quadrado sobre 9. Aí eu elevo a 1/3 e somo 1. Até que a conta não é tão horrorosa assim, né? Aqui vai cortar π. Aqui 2 com 6 vai cortar. Vai sobrar 3. Então, quem é que ficou aqui dentro desses parênteses? Ficou A ao cubo sobre 3 vezes 9, 27. Isso está elevado a 1/3. Mais 1. Bom, isso aqui é um cubo perfeito, né? A ao cubo sobre 27. Então, você está elevando a 1/3, você está extraindo a raiz cúbica. Isso aqui vai ficar A sobre 3
mais 1. Acabou a conta? A sobre 3 mais 1? É. A sobre 3 mais 1. Bom, o A sobre 3 mais 1 tá escondidinho aqui, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é 1/3 de A mais 3 e é A sobre 3 mais 1. Ok? Então a resposta correta é a letra C de Charlie. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Essa questão aqui merece o troféu cãozinho.